O Riograndense é muito melhor, O atleticano é muito melhor. Ó, nós vamos ganhar esse ano e passar na frente, viu? Não vai ganhar nada, meu aí. O Riograndense tá com o melhor ataque de todos os tempos. E só se fosse nos tempos do Mané. Agora vocês não marcam mais gol, meu. Ah, que piada, pô. Aí, dá pra ver que você não entende nada de futebol, né? Certo. Mas concordo com você numa coisa. A época do Mané era uma época mais gloriosa. Claro. Mas ele marcava muito mais gol quando tava jogando no Riograndense do que quando tava jogando no Atleticano. Sei. Alguém falou meu nome? Salve, Mané, o maior jogador da história do Riograndense. Salve, salve, Mané. O maior artilheiro da história do atleticano. Garotos, eu fui ídolo das duas torcidas. Mas hoje, como vocês podem ver, eu trabalho em um instituto de pesquisa. Agora, vamos parar com essa rivalidade, vocês dois? Futebol não foi feito para criar briga. Ô, Mané, o Riograndense é o time com mais gols na história. Explica aqui pro Edson. É mentira. O atleticano marcou muito mais, eu sei. Foram 12.549 gols. Fala pra ele, Mané. Calma, meninos. Vamos ver de perto esses números. Se tem uma coisa que eu aprendi depois que parei de jogar bola, é que a gente precisa prestar muita atenção neles, para não cair do cavalo. O atleticano realmente marcou mais gols em sua história. O Edson tem razão. São 12.549 gols. Já o Riograndense marcou 11.782 gols. Mas precisamos considerar que o atleticano tem 81 anos de existência. Quer dizer, 10 anos mais antigo que o Riograndense. Assim, a média de gols do Riograndense é melhor. O Riograndense marca muito mais, pô. Essa conversa aí não quer dizer nada. O atleticano é muito melhor. Não adianta vocês ficarem discutindo. No fundo, os dois têm razão. Dependendo de como a gente interpreta os números, um time vai ser melhor que o outro. O atleticano tem mais gols na história, mas a média de gols do Riograndense por temporada é maior. Querem ver outro exemplo? O público que vai ao estádio. O estádio está sempre lotado em jogo do atleticano. Meu, com certeza, a torcida do Riograndense é muito maior. Sim. Prestem atenção, meninos. Vamos considerar o público dos últimos anos. Os dois times costumam jogar em um estádio que tem capacidade para 22 mil torcedores. A média de público do atleticano é de 7 mil pessoas. A do Riograndense é de 7,8 mil. Mas antes que o Edson comece a comemorar, precisamos olhar melhor para os dados de cada partida. Bom, do atleticano eu sei tudo. O público estimado nas últimas 5 partidas foi 7 mil, 8 mil, 7 mil, 7 mil e 6 mil. E o público do Riograndense nas últimas 5 partidas foi aproximadamente de 11 mil, 5 mil, 4 mil, 12 mil e 7 mil. Vocês percebem? A média do Riograndense é maior, mas o público é mais irregular. Às vezes vai ao estádio, às vezes não vai. O Riograndense tem a vantagem de ter uma torcida maior, mas em compensação, a do atleticano é mais fiel, vai sempre ao estádio. É verdade. Às vezes o estádio fica muito cheio, outras vezes ele fica muito vazio. Querem ver outro exemplo? Vamos mudar de assunto. Peguem as notas escolares de vocês. Os dois passaram em matemática com média final 7, certo? É isso mesmo. Eu tirei nota 9. Mas também tirou uma nota 5. Calma, meninos. Vamos ver isso direito. O Arthur tirou 4 notas 7 no semestre. O Edson tirou 9, 8, 6 e 5. As nossas médias são iguais, 7. Mas elas não mostram que eu fui bem o semestre inteiro e que o Edson deu uma boa vacilada. Isso mesmo. E uma forma de medir a regularidade das notas é considerar os desvios de cada nota em relação à média. Vamos montar uma tabela com as notas do Edson e a média. Os desvios são a diferença entre cada valor e a média.
9 menos 7 é igual a 2. 8 menos 7 é igual a 1. 6 menos 7 é igual a menos 1. E 5 menos 7 é igual a menos 2. A informação sobre a regularidade dos dados é dada por uma espécie de média dos desvios, chamada desvio padrão. Mas a soma desses desvios é igual a zero. Então, no caso, a média aritmética dos desvios vai ser zero também. Isso não mostra muita coisa. Muito bem observado. Mas podemos eliminar o sinal negativo desses desvios elevando todos eles ao quadrado. Então, a média aritmética dos quadrados dos desvios é igual à soma desses quadrados dividida pela quantidade de valores que foram somados. Isso mesmo. E os valores que entram no cálculo de uma média aritmética recebem o nome de somandos. Então, dividimos 10, que é a soma dos quadrados dos desvios, por 4, que é a quantidade de somandos. O resultado é 2,5. Essa média aritmética dos quadrados é chamada a variância da amostra. Assim, o desvio padrão da amostra é igual à raiz quadrada da variância. No caso das notas do Edson, o desvio padrão é igual a 1,58. Então, para as minhas notas, o desvio padrão é igual a zero, não é? Eu só tirei nota 7 e a minha média é 7. Isso mesmo. Quanto menor o desvio padrão, menor é a variação dos dados analisados em relação à média. O desvio padrão igual a zero mostra que o seu desempenho em matemática foi mais regular do que o do Edson, que tem um desvio padrão maior. E para verificar qual a tendência que se configura no desempenho de vocês, podemos construir um gráfico da evolução das notas, comparando-as com a média. No gráfico, dá para perceber que o Edson foi decaindo, enquanto o Arthur se manteve constante. Para perceber essa tendência de queda das notas, a gente precisou colocar os dados no gráfico. É mesmo. O desvio padrão só mostrou que as notas do Edson foram irregulares, mas não mostrou se essa irregularidade foi para cima ou para baixo. A verdade é que as notas do Edson pioraram porque ele colocou na cabeça a ideia de pesquisar a história do futebol. Fica quieto, rapaz. É verdade, mané. Ele descobriu um monte de coisa.